gente segue aqui, olha, falando sobre saúde. Gente, não tem como a gente romantizar ou fingir que não vê. O fato é que o número de pessoas com sobrepeso e obesidade tem aumentado significativamente nos últimos anos. E eu tô falando de Brasil. Antigamente a gente tinha orgulho de falar assim, o brasileiro é super saudável, o brasileiro não tem obesidade, né? Me lembro de ir para fora do Brasil e olhar as pessoas e falar, caramba, os americanos eram muito obesos e hoje estamos assim. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de pessoas obesas no Brasil dobrou nos últimos 20 anos. A gente sabe que perder peso não é uma tarefa simples, que envolve fatores como genética, rotina e até questões emocionais. Então a gente vai falar sobre esse assunto para tentar entender de que forma você consegue voltar para o padrão da normalidade, não mais se enquadrar naquele Código Internacional da Doença, porque obesidade tem CID, tá? Com ele, que é gastrocirurgião, endoscopista, doutor Eduardo Greco. Seja bem-vindo, doutor. Olá, obrigada por estar aqui com a gente. Agradeço, Alegria te tudo receber, bem, viu? tudo em ordem. Vamos sentar aqui para a gente conversar. Vamos lá, vamos Tô falar vendo um que pouquinho. você trouxe aqui algumas Trouxe umas coisas, coisinhas, né? umas novidades, né? Que a gente sempre é bom mostrar pro pessoal em casa. Novidades sempre são muito válidas e eu acho que é o que todo mundo está querendo. Volta e meia aparece uma novidade nesse mercado, no combate, no controle da obesidade. Sempre, né, Cláudia? E as pessoas vão com muita sede, né? A gente tem visto aí a febre em relação às canetinhas emagrecedoras, muita gente está usando. E aí eu fico pensando, puxa, obesidade tem cura? Ou isso vai ser para sempre? Essa é a grande pergunta, né? Então, assim, nós que discutimos em congressos e cada vez mais a obesidade é tratada como uma doença. Não só estou fora do meu peso, estou gordinho, estou gordinha, não é isso, né? Então, obesidade é uma doença e ela não tem cura, porque é uma doença comportamental. Não existe nada que você faça em casa, canetinha, tratamento endoscópico, cirurgia, que se não mudar os hábitos, mudar a rotina, né? Pilares importantes de combater a obesidade, que a gente sabe que é dieta, então a parte nutricional, o seu lado psicológico, né? Muito fundamental o lado psicológico, aí associa também a questão, hoje a gente fala um pouquinho sobre o sono, não tem como você tirar... Quando vocês médicos falam, precisa cuidar da parte emocional também, a fome, ela não é só emocional, Não. porque essa célula de gordura que está acostumada com comida, esse corpo que está acostumado com outro ritmo, com outro aporte de comida mesmo, de calorias, ele fica ali esperando. Ele quer voltar para aquele patamar que ele já teve um dia. Exato. O que é perfeito é que a pessoa tem fome. É possível você não ter fome, porque você precisa do alimento, você precisa de energia. Uma pessoa que já esteve acima do peso ou com obesidade, ela tem mais fome do que uma pessoa que nunca teve? Então, a pessoa que tem mais peso, ela começa a ter uma necessidade calórica de querer comer mais. A fome é igual, a fome é algo fisiológico, só que você tem fome, a partir do momento que você se alimenta e entende o quanto eu preciso comer, é que a pessoa que tem obesidade, ela geralmente tem fome associada à ansiedade. Aí vem também a questão de vontade de comer. A nossa psicóloga trabalha muito essa diferença. Você faz um procedimento no paciente, ele fica com muito menos fome, porque a fome também depende de hormônios que estão dentro do estômago. Por isso que numa cirurgia bariátrica, numa sutura, diminui mais a fome do paciente, porque você retira uma grande quantidade desses hormônios que dão fome para a gente, que estão lá no estômago. Quando você come, o seu estômago começa a crescer, isso libera um hormônio, né, a grelina, e esse hormônio acaba te dando fome. Quando a pessoa é operada, ele tem menos estômago, libera menos hormônio. Só que quando você come um pouquinho e seu estômago recebe o alimento, a fome vai embora. Só que a pessoa que tem obesidade, ela come com ansiedade, ela come com pressa. Ela não dá tempo desse reflexo. Ela não dá tempo do hormônio avisar que já está satisfeito. Isso, entendeu? Aí vem um prato, você já comeu, você está satisfeito. Você nunca repete um prato de comida porque tem fome. Eu falo para os meus pacientes, uma sobremesa, Cláudia, quantas vezes você comeu uma sobremesa com fome? Você não tem mais fome. Não. É que é gostoso. Pela vontade de comer. E o nosso hábito de ter uma entrada, né? De comer um pãozinho, aí come a comida. Então, para você ter o seu peso, você precisa começar a mudar esses hábitos. Então,
É o que a gente sempre fala, né? Ah, essa Então, regrinha... ficar o dia inteiro sem comer não é uma boa. E então, a turma que é adepta do jejum intermitente? Muito cuidado, tem que estar extremamente controlado, ver qual é a sua alimentação. Por quê? Quando você deixa de comer, no primeiro momento, o teu organismo ele não sabe se você está de dieta, se você está perdido no meio da floresta, se você... Tanto que uma pessoa desaparece, né? Você vê aquelas pessoas, às vezes, nossa, está na caverna não sei quantos dias. No início, o organismo te protege. Então, o que ele faz? Ele, opa, não está vindo alimento, não está vindo energia, eu vou guardar. Ele começa a guardar gordura para te proteger. É óbvio que depois de 48 horas, 72 horas, ele vai começar a fazer você perder peso. Então, é questão de sobrevivência. Aí a pessoa passa um dia sem comer nada, chega à noite naquele desespero e come tudo que vê pela frente. E aí você engorda durante o dia um pouquinho e à noite engorda mais. Então, ninguém engorda também, né, Cláudia? Claro que existem situações extremas de uma compulsão, mas eu falo para o paciente, você está 20 anos ganhando peso e as pessoas querem que em 20 dias, 20 horas, seja tudo solucionado. Eu falo, se você me der 20 anos, eu prometo que você vai perder isso tudo devagarzinho. Agora, precisa mudar drasticamente o hábito, a rotina. Tem que voltar a fazer atividade, tem que ter... E se a pessoa está com muita dificuldade e não vai, aí é ver qual método vai se encaixar para você poder ter uma perda de peso. E existem vários métodos, né? A gente tem até aqui, Tem olha... aqui umas coisinhas endoscópicas. Os coadjuvantes. E a gente também tem alguns vídeos aqui que ilustram bem. O que hoje tem de novidade? Hoje a gente está mostrando aí, né, que a gente sempre tem, que é a sutura. Então, o paciente que ele tem um sobrepeso, uma obesidade leve e hoje não é um candidato à cirurgia, você pode estar vendo, isso é um estômago, e com esse estômago, esse é o aparelho de endoscopia, então é tudo por endoscopia, pela boca do paciente, não tem corte, não tem cirurgia. Então lá no estômago a gente vai costurar, a gente vai suturar, depois a gente vai mostrar a máquina aqui fora. Então dá para ver bem, ó, você faz uma sutura e você simplesmente diminui o volume do estômago. Então tira o excesso daquele hormônio da fome. O espaço do nosso estômago, Cláudia, cabe até de 1.300 a 1.500 ml, por isso que a pessoa come muito volume. Com essa pessoa sutura, obesa, ela vai ficando com o estômago cada vez mais alargado, entendeu? Aí vai cabendo cada vez mais Cada comida. vez mais comida, então ela não consegue ter a E saciedade. com essa sutura vai passar para quanto? 300. Ah, então não vai aguentar, vai ter que comer pouquinho Não aguenta, mesmo. então a pessoa come pouco e tem saciedade. Aí você vai ensinando essa pessoa a comer pouco e ter saciedade. Porque se ela exagera, com o tempo, o que ela faz com esse estômago? Dilata de novo. Por isso que a gente conversou, não tem cura. A pessoa precisa mudar o hábito. Agora, o que é importante? Aquele paciente que já tentou de tudo, eu tentei emagrecer, começou a ficar doente. Aí você faz a sutura, ela vai perder 25% de peso. Então, 25% do peso é maravilhoso. A pessoa está com 100 quilos, perde 25 quilos, entendeu? E você muda ela de patamar. Mas aí, se ela não mudar os hábitos dela, ela pode, mesmo com a sutura, voltar a engordar. Pode. E, infelizmente, nós já estamos há 7 anos fazendo no Brasil. Esses pacientes, 12% deles acabam tendo esse reganho de peso, acaba voltando a reganhar. Então, essa aqui é a maquininha, ó. A gente acopla essa máquina, Cláudia, ao equipamento de endoscopia. E aqui, se eu vou aproximar, acho que o pessoal quiser pegar, tomar aqui, ó. Não sei se dá para ver bem, é uma agulhinha, tá vendo? Costurando mesmo. Você consegue ver? É uma agulha que costura, ó. Então, essa costura, como se fosse costurar uma roupa. Porque aí a gente vai costurar a questão do estômago do paciente. E com isso a gente leva... Isso é uma intervenção muito rápida? Geralmente 40 minutos de procedimento, hospital dia, vai embora para casa no mesmo dia e já volta às suas atividades em 2 dias. Nossa. Então essa é uma outra vantagem, que a pessoa volta ao seu dia a dia. E sem usar medicações... Quanto tempo se a pessoa andar na linha? Veja, a gente sempre fala o outro lado, mas o lado bom, vamos falar o copo cheio, positivo. 88% dos pacientes, 7 anos, perderam peso e estão se mantendo. Acompanhamento médico, acompanha com o nutricionista. Claro que no meio do caminho, doutor, ganhei 3 quilos, aí você já intervém rápido. Quem é que pode fazer isso? A pessoa tem que estar com quanto de sobrepeso ou de obesidade? Sobrepeso e IMC que a gente fala acima de 27, que é aquela continha, né, do seu peso pela sua altura. Claro que é uma avaliação com bioimpedância maior. E o obeso leve, que é aquele paciente com IMC de 30 a 35, são os melhores resultados. Por quê? 25% de perda de peso é o que ele precisa. Mas eu tenho pacientes mais obesos, obesidades mórbidas, 40 de IMC, que falam, doutor, mas eu não quero operar.
morro de medo da cirurgia, tenho medo da complicação, etc. Aí você explica para ele, ó, você está com 130, precisa pesar 80, eu consigo te levar para 100, aí você entra num programa, vamos junto buscar o resto, e esses pacientes também conseguem. Então é importante, como a gente disse, ó, você tem indicação para bariátrica, vai ter que fazer a bariátrica. Você pode buscar e fazer um tratamento endoscópico? Essa é uma alternativa bem interessante. E temos mais uma novidade, ó, Cláudia. Essa aqui a gente trouxe uma vez no seu programa. Olha isso, Vou pegar aqui com você, ó, deixar com você uma cápsula. Mostra. Quer que eu ponha aqui também? É, porque aí eu acho que dá pra, pôr na mão aqui, câmera pessoal. ficar ali. Ver como é melhor, ou eu posso pôr no corpo aqui? Aqui, ó, pra essa câmera aqui, doutor. Maravilhoso, ó. Então a gente vê, né? Vê na minha mão para a pessoa entender. É uma cápsula. Uma cápsula. Então, são 2 comprimidão de dipirona aí para quem tá A pessoa engole. A pessoa engole. Esse catéter vai junto, né? Então a pessoa vai engolindo o catéter, vai junto, chegando até o estômago. Aí aqui atrás a gente vai conectar um líquido especial, um soro, e ele vai ficar isso aqui, ó. Dentro do estômago do paciente. Dentro do estômago. Aí chama de balão deglutível ou balão de engolir. Então esse aqui não precisa de endoscopia, não precisa de cirurgia, não precisa de um copo de água. A pessoa engole, claro, eu faço um raio-x para ver que a posição está correta dentro do estômago. Insufla, vira esse. E aí ele, por 4 meses, vai ficar no estômago. Então ele é mais temporário. É para aquele paciente que precisa perder um pouco menos de peso. Dá para perder até quantos por cento? 15%. 15% do peso. Então, um paciente com 100 quilos, ele chega a 70. Isso, 75. Não, 70 não, 75. 85, 80. é, 85. Mas, por exemplo, 30%. a pessoa que tem 1,60 m e está com 72 quilos. Tem 1,70 m, estou com 85 quilos e está difícil de eu perder peso. Então, quem precisa perder 10, 12, 15 quilos vai ser ideal. E o que é o mais legal, Cláudia, esse líquido, ele dissolve essa válvula que está aqui e esse balão ele é eliminado pelo seu organismo. Você também não precisa retirar absolutamente. Nossa, que Essa prático, é uma grande né? novidade. Exatamente. Mas também não é que assim, eu vou engolir essa cápsula, vou ter um balão e acabou. Não. Você vê, Exatamente. tem que fazer o acompanhamento. E Isso. você falou 15% do peso? 15%. Eu fiz a conta de 30, né? É, então 30. você está com 100 quilos, você vai ficar com 85 Isso, quilos. mas aí já não é muito o perfil do paciente. Por isso que eu disse, qual é o seu perfil? Mas tem aquela paciente, por exemplo, doutor, eu sempre fui magra. Engravidei e ganhei 12 quilos que eu não consigo perder de jeito nenhum. Doutor, eu sou atleta, machuquei, fiquei 1 mês e meio parado, eu não estou conseguindo perder esse pouco de peso. Doutor, vou casar, preciso emagrecer em um período mais rápido. Então, momentos pontuais que a gente consiga dar para o paciente essa perda de peso. E precisa, uma grande novidade. Por exemplo, coloca, esse tem que colocar no centro cirúrgico? Isso, se a pessoa tem um raio-x portátil na clínica, por exemplo, pode fazer, né? A sutura não é centro cirúrgico. Esse aqui é um copo de água e um raio-x. Então, às vezes, na própria clínica com raio-x portátil, você resolve o paciente. Como eu trabalho no hospital o tempo todo, vários pacientes, então eu vou lá no setor de raio-x, dou um copinho de água e o paciente engole essa cápsula e vai embora para casa. Sai andando. Não tem desconforto, nada? Um pouquinho de dor, desconforto, um outro paciente vomita um pouco, você controla com medicação, mas o paciente vai começar a perder peso, é o que a gente chama de balão intragástrico, né? Só que ele já numa versão de emagrecer. Então funciona bem, a gente sabe, os pacientes perdem bastante. E ele dissolve depois sozinho? E a Dissolve pessoa e vai sabe embora. quando ele dissolveu? Ela percebe porque com o balão fica uma sensação, por que o paciente emagrece? Fica aquela sensação de saciedade, parece que eu comi o dia todo. E depois que Parece que eu esvaziar o almocei. balão, a pessoa não vai ficar morrendo de quase. fome? Perfeito. Não fica morrendo de fome se fizer o acompanhamento médico. Tem que fazer. Porque nesses 4 meses, o que a gente faz com o paciente? Rotina, ensina para o paciente como ele tem... Tá vendo que você está comendo pouquinho, está vivendo? Você não precisa comer um monte. Então, o dia que começa o tratamento... A Cláudia sabe tudo. O dia que começa o seu tratamento não é o dia que eu coloco o balão. É o dia que o balão sai. O dia que você está sem balão, perdeu seus 15 quilos, 12 quilos... Se não mudar a cabeça, entender que precisa manter a rotina de exercício, manter uma rotina, porque o pessoal sabe, Cláudia, o paciente que foi gordinho a vida inteira e sofre com obesidade, na cabeça dele, ele quer emagrecer para poder comer. A gente precisa mudar esse hábito. Ele não quer emagrecer para ser magro. É diferente, a pessoa sempre foi magra, estou gorda, aí você emagrece essa pessoa, esquece. Não vai te dar trabalho, porque ela sempre foi magra. Agora, quem é sempre gordinho, a cabeça dele é assim, quando eu tô magro, eu falo, agora eu posso comer o que eu quiser. Posso comer à vontade. Aí não é assim. engorda tudo de novo. Aí engorda tudo de novo. Eu vou voltar com o momento de perguntas e respostas. Aliás,
Flávio, Michael e o Alexandre, fiquem à vontade também para perguntar, tá bom? Olha para aquele momento que eu amo. Agora sim, doutor, com todo o respeito, vai virar consultório, tá? Aqui eu falo que a gente tem esse momento que é como se você estivesse, de fato, numa consulta. É claro que tem coisas que não tem como, né? O doutor precisa conhecer cada caso, mas, de certa forma, tirar a sua dúvida. Você que tá aí em alguma cidade, às vezes você não tem um especialista, fique à vontade e mande a sua pergunta. Meninos, fiquem à vontade também para perguntar, tá bom? Vocês já tiveram alguma dificuldade para emagrecer ou manter o peso ideal? Na estrada a gente tem dificuldade, né? Que a gente acaba fazendo muitos shows e tem... O sono também é uma coisa que impacta bastante, né? A gente dorme mal, come o que tem na estrada e tal. Então a gente tenta sempre dar uma segurada e nem sempre a gente fazer atividade física num hotel, alguma coisa ou não? Tem que querer muito, viu? Querer muito, assim. Chega cansado. Chega cansado, aí logo tem um show e tal. E eu vejo, assim, que é uma luta geral de todo mundo que é músico, que trabalha à noite e tudo mais, né? De conseguir manter uma rotina, assim. Mas a gente... Inverte total, né? Perde o sono, come à noite, E aí essa coisa de comer, assim, fora da rotina, sair da rotina, é ruim. Essa é a pior parte. Essa é a pior parte. Perder essa rotina. Eles, músicos que trabalham à noite também, né? Também a gente tem aquela questão do cortisol, que é melhor de manhã. Eles invertem, né? A hora que eles aproveitariam essa situação hormonal, tem que dormir ou dorme a hora que consegue dormir. E aí essa questão de comer o que tem, às vezes é o salgadinho. Ninguém vai levar uma refeição, né? É difícil. E quem tem coragem de pegar uma marmita e abrir a marmitona no restaurante enquanto todo mundo tá comendo? Comendo, então é difícil. Aquilo, tem que querer muito. Tem que querer muito, né? E a sua dúvida qual é? Vamos colocar aqui no nosso vídeo all perguntas e respostas. A Samira Mendes diz, tenho 62 anos, ganhei bastante peso nos últimos anos. Ando com dores nos joelhos e isso dificulta o exercício. Existe alguma forma de começar a perder peso sem forçar tanto o corpo? Maravilha, Samira. Obrigado pela pergunta. Então, vê, né? 62 anos, o metabolismo já não é igual de 22 anos. Por isso que ela foi com essa dificuldade. E o joelho é um ciclo, né? Ela está com essas dores e dificuldade exatamente por conta do peso. Como está fora do peso, ela fica com dificuldade de fazer exercício. Então, o ideal é você procurar algum tipo de atividade hoje para iniciar, tipo uma hidroginástica, ou na academia coisas de menor impacto, um pilates, algo para que você tenha uma movimentação e dar um primeiro passo, que é a dieta. É o que a gente falou. Então, é entrar numa dieta, procurar uma orientação, qual que é o melhor perfil de uma dieta sua, porque a hora que começar a baixar esse peso, vai conseguir com que o joelho não doa, não tenha essa situação, e aí incrementar a sua atividade. Perfeito. Próxima pergunta, obrigada, Samira. Raquel diz assim, tenho histórico de obesidade na família. A genética pode impedir meu emagrecimento? Totalmente. Pode totalmente. impedir? Não é impedir, né? Porque assim, a genética existe, vamos dizer, famílias obesas vão ter pessoas obesas. Porém, você vê que nem todas as pessoas dentro de uma família que tem obesidade estão obesas. Porque você tem a sua genética e você tem o que a gente fala do fenótipo, é quem você é para o seu lado externo. Então, a nossa genética nos leva a várias situações. Mas é o ambiente que te faz como pessoa. Então, o que você come, etc. Então, impedir, não. Você com certeza não vai te impedir, mas se você não se cuidar, você vai ter uma predisposição maior a estar na obesidade. Então, quem tem o pai, a mãe fora do peso, precisa tomar cuidado, ainda maior, redobrado com a alimentação. Ainda tem aquela questão que, de repente, o hábito familiar, né? Isso para quem ainda mora com a família, vai influenciar, né? Todo mundo come errado, a comida é muito cheia de gordura, a comida é muito cheia de carboidrato. Tudo em volta do prato. Você é adolescente obeso, você tem que tratar os pais primeiro, não adianta. A gente é procurado por pais e mães e aí você vê que os pais são... Porque a criança não existe adolescente gordinho se a família não é. Então, antes de começar o tratamento com a criança, hoje a gente pode fazer esses tratamentos para adolescentes acima de 14 anos e nos procuram, a mãe, o pai, é tudo preparado, ó, não pode... Porque se ele abrir a geladeira e tiver legume, verdura, agora se tiver pudim, chocolate, ele vai escolher aquilo, então precisa tratar a família. Catarina Dantas, existe um número seguro de quilos para perder por mês? A perda muito rápida é perigosa? Não existe essa conta, sabe, Catarina? Exatamente quantos quilos você pode perder. O que você não pode perder é de uma maneira exagerada sem o acompanhamento. Qualquer tratamento, a cirurgia bariátrica, um balão, uma sutura, por exemplo, no primeiro mês você perde 10% do seu peso. É bastante coisa.
Só que a gente acompanha com a nutricionista. Então, nesse primeiro mês é feito reposição de vitaminas para que você não pegue uma gripe, você não fique doente, nada disso. E depois, com o tempo, a gente vai fazendo exames de sangue para controlar. O ideal é uma perda de peso gradual, só que as pessoas desanimam, né, cara? Se não vem um impacto grande de perda de peso, doutor, fiz tudo direitinho, perdi só 500 gramas, não perdi nem 1 quilo eu consegui perder. Quando tem esse impacto de perder 6 quilos, 7 quilos, 8 quilos, aí você consegue. Então, tendo acompanhamento médico, não tem problema. Maravilha. Obrigada, Camila. Ricardo Martins pergunta o seguinte. Tenho 40 anos, comecei a treinar musculação e fazer aeróbico 5 vezes por semana. Já se passaram 3 meses e percebo meu corpo mais forte, porém o ponteiro da balança não desce. Isso significa que não estou emagrecendo? Não, fica tranquilíssimo, Ricardo. Maravilhoso. O que você está fazendo é trocar sua massa gorda pela sua massa magra. Então, isso é normal. Todo atleta, todo paciente, ele tem um índice de massa corpórea alto, por exemplo, balança. Doutora, minha balança não muda, mas você faz uma bioimpedância, vê que é a massa magra. Então, esse é o melhor dos mundos. A balança é só um parâmetro. Se você está com músculo, está forte, você tem um menor índice de gordura, está perfeito. Você está emagrecendo, só que você está ganhando em qualidade de vida, de músculo, de tudo. Muito obrigada, doutor. Foi uma alegria recebê-lo. O doutor Eduardo Greco está aqui também, sempre prestigiando a nossa emissora, participando dos nossos programas. E hoje, hein, 30 anos. 30 aí. anos, você está de Obrigado. parabéns junto com todos nós, viu? Agradeço Eduardo a oportunidade. Greco, com 2 Cs. E se você quiser emagrecer, mas emagrecer de verdade, assim, vai lá, marca sua avaliação, sua consulta, porque tem uma equipe maravilhosa para cuidar de você. Muito obrigada, até a próxima.